Muito bom dia! Olá Maria, olá Ângela, sejam bem-vindas. Começando aqui mais um Despertar Consciente de hoje. Pessoal que já estiver comigo ao vivo, por gentileza me dá só um feedback aqui se o áudio tá legal, porque hoje eu estou testando o microfone aqui na live, aí eu não sei, normalmente eu não costumo usar microfone, mas agora eu estou testando esse microfone só para saber se tá legal o áudio aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Quem tiver ao vivo aí. Ah, legal, a Ângela falou que tá beleza. Ok, ótimo. Então, muito bom. Então, vamos dar para dar sequência aí. Beleza? Então, sejam todos bem-vindos aí, fechando uma semana aí com mais um bom bate-papo aqui hoje com vocês. Gratidão aí mais uma vez pelo carinho e prestígio de todos, quem está comigo aqui ao vivo. A Ângela aqui também sempre presente. Gratidão. E também o pessoal que está aí assistindo a gravação, tá? Muito gratidão aí pelo seu prestígio, seu carinho, por estar aí batendo esse papo comigo aí toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã estou aqui ao vivo, batendo um papo com vocês. Lembrando que na semana que vem, a sexta-feira vai dar num feriado, tá? Então não teremos Despertar no dia 1º de maio, tá? Na segunda-feira normalmente, tá? O tema até vai ser autoaceitação, então vai se amarrar com o assunto de hoje, que vai ser o tema de perdão. O nosso bate-papo hoje é sobre perdão e tudo o que está por trás dos bastidores, né? Qual o impacto, por que é tão difícil perdoar, mesmo entendendo a importância. Então vamos falar sobre isso no encontro de hoje, quais são os aspectos mentais e emocionais por trás do perdão ou a dificuldade em perdoar e suas consequências. Então esse é o nosso tema de hoje. Segunda teremos o tema de autoaceitação e na sexta-feira que vem não teremos o despertar. E voltamos normalmente na outra segunda-feira, beleza? Então, só o recadinho. Outro recadinho também, que na terça-feira, agora dia 28, lembrando que todo mês eu estou disponibilizando o encontro ao vivo, em plataforma fechada e encontro gratuito para que você tenha uma maior liberdade de explorar algum tema, sua dúvida, seu questionamento, ou fazer até uma análise da sua situação que você gostaria de desenvolver no seu dia a dia. Então é o momento que eu estou ali disponível para vocês, ok? Quem quiser conhecer a HQI também é a oportunidade de conhecer a técnica nesses encontros, então eu já ensino a técnica para você já sair praticando, caso você não conheça. Então é um encontro ali onde nós podemos moldar de acordo com a sua necessidade também dos participantes que estiverem ao vivo comigo, tá? Então todo mês estou disponibilizando esses encontros. O deste mês de abril vai ser terça-feira, dia 28. Se você está assistindo a gravação depois que passou o nosso encontro, acompanhe as minhas postagens aqui, ou pode fazer parte do meu grupo do WhatsApp, onde eu informo a agenda para você conseguir participar do próximo encontro. Lembrando que estes encontros não ficam gravados, até para preservar a sua liberdade de trazer as suas questões pessoais, caso deseje uma análise ali, desenvolver um assunto sobre a sua questão em particular, tá? Então, por isso eu não deixo esses encontros gravados. Então, no dia 28, terça-feira, teremos 2 encontros, tá? Eu tenho 2 grupos no WhatsApp. Um é o grupo da família HQI, que é o meu grupo exclusivo para alunos e clientes que já passaram por curso ou atendimento comigo, ok? Então, esse é o grupo exclusivo da família HQI. E tem o grupo VIP, que é o grupo aberto a todos os públicos. Então, se você está assistindo essa minha aula aqui em qualquer um meio de comunicação, em qualquer uma das minhas redes sociais, se você quiser fazer parte desse grupo VIP, você pode fazer parte, é só entrar em contato comigo, seja pedindo o link para entrar no grupo através aqui do chat, nos comentários ou no meu privado, ok? E sempre nesses encontros, sempre nesses grupos que eu disponibilizo o link de acesso, que vai ser pelo Google Meet. O do grupo VIP vai ser às 20 horas e o da família HQI vai ser às 19 horas, ok? Então, nessa próxima terça-feira. Então, anote sua dúvida, seu tema, o que você gostaria que eu explorasse. E vai ser um prazer aí bater um papo com vocês ao vivo e ter uma interação mais próxima ainda, beleza? Bom, então recado dado, vamos lá falar sobre perdão, tá? Bom, quem já acompanha meu trabalho, o que eu busco desenvolver aqui é desmembrar os bastidores do nosso inconsciente e o que está por trás da natureza das nossas escolhas, do nosso resultado prático, comportamento, na realidade física, tudo que engloba esse tema.
E não podia ficar de fora o perdão, porque muitas pessoas já sabem a importância do perdão. Eu sempre costumo trazer uma frase que eu ouvi do Laí Ribeiro uma vez, que eu achei muito interessante essa frase dele, que o perdão, antes de ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência. Porque perdoar alguém, antes de ser então um ato de amor, é um ato de inteligência, porque o fato de você não perdoar faz mal para você, tá? Não para outra pessoa. Por quê? Porque para uma pessoa não perdoar alguém, ela tem que estar ferida ou envolvida emocionalmente com um fato do passado. E quem já acompanha meu trabalho aqui sabe o quanto é importante estar atento ao conteúdo interno e quanto é prejudicial armazenar sentimentos negativos, seja de um histórico recente ou de um histórico antigo. Então, quando você vai armazenando essas emoções, elas tendem a se desdobrar em eventos na sua vida, seja influenciando nas suas escolhas, no seu comportamento, na sua realidade física, no seu corpo, no seu financeiro, nos seus relacionamentos. Então, todo o seu resultado passa pelas suas escolhas e a falta dele também, tá? E as suas escolhas são embasadas no conteúdo que você tem armazenado de razão e de emoção. E uma pessoa que não consegue praticar um perdão, ela está envolvida emocionalmente com vários sentimentos ruins, que vão impactar a sua vida de alguma forma. Então, por isso que perdoar, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque quem não perdoa está colecionando sentimentos e esses sentimentos estão influenciando, então, na sua relação com outras pessoas, na sua relação com o seu corpo, na sua relação com o seu financeiro, na sua realidade física, nas suas escolhas e nos seus comportamentos. Então, esse é um ponto importante. Eu gosto sempre de fazer uma introdução também, porque tem sempre muita gente nova aqui. Tem gente que me acompanha já há algum tempo e tem muita gente nova também. E eu gosto sempre de trazer o conteúdo de uma forma fragmentada para que eu consiga atender a todos os públicos. Então é importante fixar o seguinte conceito aqui, antes de aprofundarmos sobre os bastidores do perdão. Você entender quais são os seus mecanismos que estão por trás das suas escolhas, ok? Quais são eles? É como se na nossa consciência tivéssemos dois HDs de memória, um HD mental e um HD emocional. O HD emocional é onde ficam armazenadas todas as suas emoções, sensações e sentimentos que você sentiu e vivenciou em algum momento da sua vida. Ah, Henrique, mas essa aí eu já senti, já foi, já passou. Ah, isso aí eu tinha lá 8 anos de idade. Eu vou concordar com você entre partes, tá? Por quê? Depende do nível que nós estivermos observando. Porque se nós estivermos observando no nível físico, material, tem até um despertar consciente onde eu falei sobre níveis de consciência e eu exploro isso com mais detalhe, já dando um link quem quiser aprofundar nesse trecho. Tá? Depende de se já passou, porque se estamos falando de uma emoção bioquímica feita pelo seu cérebro, realmente já passou. O seu cérebro cria uma bioquímica que vai gerar uma sensação no seu corpo. Então, aquele medo que você sentiu quando seu pai te bateu, quando te xingou, quando te chamou de burro, quando aconteceu qualquer coisa lá atrás no passado, essa bioquímica de medo, de raiva, de tristeza que o seu cérebro fez no nível físico, o seu corpo já expurgou. Então, realmente, concordo com você, já passou. Só que antes dessa emoção ser uma bioquímica feita pelo seu cérebro, ela existe como uma informação na sua consciência, que é atemporal, que não responde às mesmas leis de passado, presente e futuro, como as leis físicas materiais, ok? Então, aquela informação emocional, essa informação está armazenada na sua consciência. E hoje o seu cérebro decodifica, imprime essa bioquímica ao interpretar as situações do seu presente hoje. Então, aquele medo do pai, o pai talvez já faleceu, já perdoou racionalmente, que é outro tópico que eu vou abordar com vocês, mas o sentimento está presente. Por quê? Porque ele está sendo projetado em outra área da sua vida. Okay? Então, por isso que eu disse que eu concordo, entre aspas, já passou no nível físico, no nível da sua consciência, ele pode estar armazenado, influenciando as suas escolhas. Tá? Então, nós temos as informações emocionais no nível emocional da consciência e nos padrões mentais é onde ficam armazenados as nossas crenças, condicionamentos, hereditariedade e pensamentos. E é a parte onde você vai fazer uma análise racional e lógica, ok? E muitas das vezes também intelectual, de conteúdo que você absorveu, do que você estudou, do que você aprendeu, seja na sua religião, seja na sua
filosofia de vida, seja na forma que você foi educado, seja com as experiências da sua vida, a experiência lógica e racional fica armazenada em uma caixinha diferente. Por isso que muitas pessoas até estão um passo à frente, porque quem está mental e emocionalmente preso numa dificuldade em perdoar, está envolvida mental e emocionalmente em situações do passado, trazendo isso para o seu presente e para o seu futuro. Agora, quem já entendeu de forma lógica e racional, está meio caminho andado, mas não quer dizer que está resolvido. E dependendo, pode criar um problema em outra área. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa teve um fato, uma situação com a mãe, por exemplo. Tá? E ali gerou muita raiva, muito ódio, muita rejeição, muitas situações onde a atitude da mãe gerou uma mágoa muito grande, essa pessoa tem uma dificuldade em perdoar a mãe. Tá? Essa dificuldade de perdoar a mãe, tá? Muitas das pessoas utilizam uma forma até vingativa, e essa forma de vingar da mãe, nesse exemplo, tá? Estou trazendo um exemplo de mãe, mas isso aqui se aplica a qualquer coisa, tá? Você pode usar essa linha de raciocínio aqui com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, com seu avô, com o ex, com o filho, com qualquer um, tá? Então, estou trazendo aqui só para seguir uma linha, para não ser só um conteúdo prático, teórico, mas também alguns exemplos práticos para que vocês façam associação, tá? Então vamos lá, vivenciou uma situação com mãe, gerou muita mágoa, muitos sentimentos negativos e uma dificuldade em perdoar essa mãe. Então aqui nós temos uma situação com envolvimento mental e emocional. Muitas das vezes a forma de não perdoar, na prática, ela vem com um movimento vingativo. Tá? Essa pessoa pode vingar de si mesma ou até da própria mãe. Então essa pessoa pode vingar de várias formas, tá? Seja sendo agressiva, seja não tendo resultados para que no final da vida não tenha que ajudar essa mãe, ou para que ela não seja favorecida direta ou indiretamente em algum momento. Então essa dificuldade em perdoar já está gerando uma consequência prática em alguma área da vida dela. Tá? Isso aqui é uma das linhas de raciocínio, tá? Já no movimento onde já está influenciando num comportamento. Mas isso também pode gerar uma influência mais sutil, tá? Onde ela pode armazenar outros sentimentos, projetar essa relação complicada com a mãe no relacionamento. Então vamos supor que tem uma mágoa muito grande da mãe, essa pessoa começa a se relacionar hoje e ela começa a projetar toda essa carga emocional no companheiro afetivo, ou como um acúmulo de carência, esperando que esse companheiro supra aquilo que a mãe não supriu e que gerou a dificuldade de perdoar, ou tentando descontar nesse relacionamento aquilo que não conseguiu expressar e projetar na mãe, e agora essa pessoa tem um problema de relacionamento por uma dificuldade em perdoar a mãe lá atrás. Aqui já é uma análise mais sutil, mas que também é muito comum e está por trás dentro dessa narrativa também. Tá? E isso vai gerando outras consequências, que é uma pessoa que está infeliz no relacionamento, talvez ela não vai ter cabeça para trabalhar, que consequentemente vai gerar um problema no financeiro, ou os problemas no relacionamento dela pode desequilibrar alguma parte do corpo físico. No raciocínio da HQI, nós conseguimos até mapear que tipo de trauma no relacionamento vai gerar determinada somatização no corpo físico. Então aqui só trazendo um pouco dos desdobramentos que pode se dar onde começou com uma falta de um perdão lá da mãe, lá atrás. Tá? Então uma pessoa que está mental e emocionalmente envolvida, aquela pessoa que tem raiva, que fala com raiva, e quando eu falo perdoar, eu não estou querendo dizer que tenha que dar razão para o que foi feito ou o que deixou de ser feito, e nem ser condizente com o erro, um possível erro de outra pessoa também. Tá? Até porque no frigir dos ovos não existe nada certo ou errado. Tudo apenas é informação e oportunidade de crescimento e aprendizado. Nós aprendemos pelo amor ou pelo rigor. Tá? Então, eu vou desativar o senso de certo e errado aqui nessa análise, porque senão a gente fica num movimento onde vai tentar provar quem está certo, uma necessidade de um pedido de desculpa de alguém, e a ideia não é essa, é avaliar como o envolvimento emocional com a atitude ou a falta da atitude do outro influencia nas suas escolhas, independente de quem está certo e quem está errado. Porque o seu inconsciente, ele não vai fazer juízo se sua mãe estava certa ou estava errada, estava com a melhor ou com a pior das intenções, por exemplo, quando te bateu. Só que
A raiva, a rejeição, a carência, a inferioridade que você sentiu quando apanhava, independente se era com a melhor ou pior das intenções, se estava certo ou se estava errado, é essa inferioridade, essa carência, essa rejeição que está sendo projetada em outras áreas da sua vida. Por isso, né, eu acho muito interessante essa frase que o Lê Ribeiro traz, de que o perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque talvez a sua mãe está muito convicta com o que ela fez ou deixou de fazer. O você perdoar ou deixar de perdoar, talvez não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Mas vai fazer na sua. Porque você não perdoando está afetando o que você sentiu lá quando você vivenciou esses eventos e todo o desdobramento disso, tá? Bom, então aqui trouxe um exemplo de como uma pessoa envolvida mental e emocionalmente pode ser afetada em possíveis desdobramentos por causa dessa falta desse perdão mental e emocional. Por isso que algumas linhas principalmente de conhecimento espiritual, trazem a importância do perdão e fala que o perdão ele tem que ser sincero. O que seria esse perdão sincero na linguagem terapêutica? Seria um perdão aonde você consegue perdoar com todos os seus níveis internos. Por quê? No primeiro exemplo, eu trouxe uma situação onde a pessoa está envolvida mental e emocionalmente com fatos que impediu de perdoar. Vamos pegar uma segunda situação para análise. Uma pessoa, então, frequenta uma determinada linha religiosa ou filosófica e entende que, ou até seguindo uma das doutrinas da sua religião, que é praticar o perdão e o amor ao próximo. Ok? Essa pessoa está meio caminho andado, porque ela já está tentando praticar, ela já entendeu a importância do perdão, o amar o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então ela já entendeu. Só que aí na hora que ela vai praticar, ela vem com aquele gatilho e não consegue. E aí ela tem uma atitude, ela vai lá na igreja e entende a importância do perdão, de amar o próximo, seja por medo de um castigo divino, um castigo cósmico, tá? Não estou dizendo que isso exista, tá? Mas estou fazendo uma análise no ponto de vista de algumas pessoas que até tentam perdoar, mas não por um entendimento racional. Tem uns que tentam perdoar apenas por medo de uma punição divina, tá? Outros tentam perdoar justamente por entender a importância do perdão e de praticar o próximo, já entendeu esse outro movimento, mas independente se é por medo ou por entendimento lógico, técnico, racional, ela tenta até praticar isso no dia a dia. Só que quando ela tenta, ela não consegue. E aí, a hora que ela viu, ela já xingou a pessoa, já vingou, já descontou, já deixou de fazer alguma coisa para essa pessoa por vingança, seja por qual for o motivo. E ali, ela não conseguiu praticar o que ela entendeu, seja por medo ou seja por um entendimento racional. Por medo não resolve muita coisa também não, tá? Porque aí está só trocando 6 por meia dúzia. Ainda tem um envolvimento emocional. O que já entendeu racionalmente e está tentando praticar, esse acredito que está meio caminho andado, porque com a razão ele já consegue ver um outro lado da moeda, ele só não está conseguindo praticar. Mas por que não está conseguindo praticar? Porque razão e emoção são caixinhas diferentes. Você está tentando perdoar emocionalmente, sendo que você entendeu apenas com a razão. Quando você entende, talvez até depois desse nosso bate-papo aqui, talvez você saia com um novo entendimento racional, você saia transformado desse nosso bate-papo. E talvez não consiga colocar em prática. Por quê? Porque já não é mais por falta de entendimento, já não é por falta de conhecimento e nem por falta de vontade ou interesse. É porque você também é influenciado pelas suas emoções. E muitas das vezes, na hora que você está perante a determinada situação, ou algum movimento onde você é engatilhado por uma mesma narrativa de onde gerou a dificuldade do perdão lá atrás, você vai ser influenciado por uma emoção, pela carência, pela rejeição, pelo medo, pela culpa, pela injustiça, pela raiva. Normalmente os sentimentos principais por trás da dificuldade de perdoar ou é o medo, tá, de sofrer de novo, ou a raiva ou a injustiça, ou os sentimentos que estão nessa mesma prateleira, tá? Que é o que eu chamo na minha linha de estudo como emoções quentes. Tá? Então são raiva, revolta, ódio, ressentimento. Então você sai ali todo espiritualizado da religião, ou todo racional depois de assistir uma palestra como essa, um encontro, uma aula, ou ler um livro, ou de um estalo de consciência, e você sai ali todo tranquilo para poder praticar o seu perdão, o amor ao próximo. E aí,
a pessoa pisa no seu calo ou aciona uma emoção. Influenciado por esse sentimento, você não consegue colocar em prática. E aí vem um desdobramento emocional como consequência por não praticar esse perdão. Aí muitas das vezes vai vir uma culpa, vai vir uma frustração, vai vir um senso de incapacidade, de impotência, vai gerar talvez um apego, dependendo se for uma doutrina muito rígida, você vai ter um medo de uma punição divina. Então, o não praticar o perdão o fato de você entender o perdão agora já está sendo traumático, porque está gerando culpa, está gerando frustração, está gerando medo, né? Por isso que algumas pessoas trazem até uma frase assim que a ignorância é uma bênção, né? Porque elas acreditam que ignorar esse conhecimento vai livrar ela de não passar pela consequência emocional. Não, porque não existe lixeira cósmica, esse sentimento está ali te influenciando. Não tem como você jogar isso fora, tem como você integrar. Integrar as suas personalidades, as suas emoções, para que isso, em vez de virar uma informação como influência de dor e sentimento, ela vire uma informação para agregar conhecimento, experiência, onde você cresce com o evento. Tá? Então, quem está nesse ponto é aquela pessoa que, aonde o não praticar o perdão está gerando um terceiro movimento. Então, aonde agora ela sente novas emoções por não praticar. Então, agora ela começa a gerar culpa, começa a gerar frustração, começa a gerar medo de ser castigado. E isso leva um outro desdobramento, que é compensações. Então, olha como é que vai virando uma reação em cadeia. Então, a pessoa tem uma mágoa de uma situação do passado, aí agora ela aprende a importância do perdão, aí agora ela tenta perdoar, e se tenta perdoar não consegue, agora se culpa, ou tem medo de ser castigado, e aí por causa dessa culpa, dessa frustração, ou desse medo de ser castigado, agora ela busca fazer outros movimentos para compensar o que ela acredita, porque a culpa e a injustiça é como se fosse uma contabilidade emocional. Tá? Você foi injustiçado, alguém está te devendo. Você sentiu culpa, agora você tem que fazer alguma coisa para poder compensar. Isso vira uma balança, uma contabilidade interna que nunca tende a dar a zero e vai só gerando desdobramento. Porque quanto mais injustiçado, mais a necessidade de ter que ser ressarcido, financeiro, material ou emocionalmente. E quanto mais culpa, mais a necessidade de ter que fazer para essa pessoa em onde se sente culpado ou para terceiros para poder compensar, porque talvez a culpa é com alguém que nem está mais presente nessa realidade física. E aí ele fica tentando fazer por outros para compensar a culpa do que não fez lá atrás. Então percebe, olha a linha como é que um problema vai puxando o outro. Voltando a desenhar, começa com uma mágoa, essa mágoa depois você lá na frente ou fica vingando e gerando vários desdobramentos, ou você entende a importância do perdão racional e tenta praticá-lo. Aí vem o emocional, você não pratica. Aí agora se culpa e tem medo de uma possível consequência, seja cósmica, divina ou por lei de causa e efeito. E aí, por medo disso, a pessoa começa agora a buscar compensações. Buscando compensações, muitas das vezes vai fazer coisa que nem é responsabilidade dela. Agora vai gerar apego, vai gerar dependência, vai gerar sobrecarga, aí começa a desequilibrar outras áreas da vida. Olha a bola de neve por causa de um perdão não praticado. Legal? Então, olha a importância em entender tudo isso e praticar, porque senão você começa até a fazer de forma equilibrada, mas a sua própria tentativa de restaurar um equilíbrio está te desequilibrando em outra área da vida. Então, por isso que é muito importante você se questionar e compreender quais são os seus gatilhos internos e o que está por trás da natureza das suas escolhas e das suas ações e comportamento. Porque uma pessoa que pode estar numa narrativa dessa, quando fazemos uma análise, está presa numa situação emocional lá do passado e hoje buscando compensações. E aí os problemas vão se amontoando. E essa é a proposta aqui dos nossos encontros. Tá? Trazer esse entendimento para que você deposite as suas ações, os seus pensamentos, o seu esforço, tudo aonde vai te trazer um resultado. Porque muitas das vezes a pessoa está até então tentando perdoar, está tentando um resultado, mas olha lá onde é que ela está tentando mexer. Gerando culpa. Com esse entendimento que você adquiriu depois desse nosso bate-papo, você já sabe, então eu estou buscando fazer tal coisa para fulano, não consigo dizer não, ou estou pegando um peso extra aqui porque eu estou tentando aliviar uma culpa de uma compensação da minha religião, porque eu não consegui praticar um perdão que eu entendi que eu devo colocar, que está associado com uma mágoa lá do passado. Então,
a pessoa já consegue entender o que está por trás. Então, quando ela for depositar uma tentativa, um esforço e praticar uma mudança, ela vai conseguir direcionar para onde realmente estão as causas. Senão ela vai ficar tentando procurar solução aonde não tem problema nenhum. Ou aonde tem problema, mas não é por causa disso, é por causa de uma outra área. Entende? Então, por exemplo, a pessoa talvez está tentando lá, ganhar dinheiro, mas ela está tentando ganhar dinheiro trabalhando. Mas talvez ela está tentando ganhar dinheiro não é para uma real satisfação pessoal e profissional. Está tentando ganhar dinheiro para poder compensar uma questão emocional mal resolvida do passado. Ou seja, o porquê dela está comprometido. E aí é onde que as coisas ficam pesadas, arrastadas, e com o passar dos anos a pessoa vai sentindo aquele cansaço. E esse cansaço não é por falta de resultado apenas. É porque ela sabe, porque tem gente que não tem resultado e sabe que ela não está fazendo nada. Então ela nem se cobra. Mas tem gente que se cobra essa falta de resultado porque está entregando muito. Ela tenta todas as vezes. Só que o problema está aí. Ela está tentando solução aonde não tem problema. Ou aonde tem problema de outra causa, de outra área. Igual, por exemplo, pessoas que é muito comum na minha experiência, trabalho no dia a dia. A pessoa está depositando um esforço tentando emagrecer e ela tenta adquirir um corpo X, fazendo dieta, fazendo exercício físico, mudando a alimentação, não que não deva fazer isso, tá? Só que ela já não tem mais problema com isso. Isso aí talvez é uma questão que ela até está muito bem resolvida, só que ela acha que tem porque ela não consegue colocar isso em prática ou ter esse resultado. Só que aí quando a gente vai fazer uma análise no inconsciente dela, essa pessoa não consegue emagrecer, não é por causa que ela é indisciplinada ou porque ela não quer aquele resultado em relação ao corpo. Ela não quer ter um problema talvez no relacionamento, que tem um marido ciumento, ela sabe que se ela adquirir aquele corpo vai gerar um problema de relacionamento. Então ela está buscando solução de emagrecer, analisando a questão estética, comportamental em relação à disciplina dela, sendo que ela tem um problema de relacionamento. Antes dela ir para a academia, ela tem que resolver essa questão de ciúme, de insegurança e talvez ali os ruídos que ela tem no relacionamento. E quando ela vai analisar o porquê que ela atraiu esse perfil de relacionamento, traumas lá com o pai, com a mãe, com os irmãos, a experiência de relacionamentos anteriores. Então, percebe, não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com a questão com o corpo, assim, nada a ver entre aspas, né? Porque a partir do momento que ela não tem resultado em relação a isso, tem a ver sim. Só que o problema não está ali, não é por indisciplina. Porque uma pessoa indisciplinada, ela vai ser indisciplinada com tudo na vida. Agora você vai analisar o histórico dessa pessoa, ela tem disciplina no financeiro, ela tem disciplina no trabalho, ela levanta cedo para fazer todas as atividades que ela tem que fazer, ela só não consegue ser disciplinada na academia. Ou algo que vai levar um resultado com o corpo. Porque o problema dela não é disciplina. E aí, fazendo uma análise, não é nem com o corpo, o problema é com o relacionamento. E você aprofundando um pouquinho, esse problema não começou nesse relacionamento, começou lá na experiência com pai e mãe. Só que essa pessoa, se você faz um recorte de uma análise de esforço dela, a pessoa está tentando, ela já faz dieta, ela faz treinamento, ela vai para a academia, ela faz um tanto de coisa e não consegue o resultado. Já mudou a alimentação e não consegue o resultado. E aí ela vai se frustrar, poxa, mas tanta dedicação e nada. Né? Então, se ela pega 100% do que ela dedicou ali e não está tendo resultado, se ela dedica talvez 20% desse mesmo esforço, mas para resolver a situação no relacionamento dela, talvez ela vai emagrecer com muita facilidade e até sustentar essa mudança. Então, percebe como é que é importante você entender o que está por trás da natureza das escolhas e o que está por trás disso, porque você consegue depositar o seu esforço e os seus objetivos de uma forma muito mais direta, precisa e objetiva. E a pessoa para de ficar rateando, né, atrás do resultado. E muitas das vezes até essa tentativa de busca por resultado pode ser até como fuga, tá? Muito comum também, porque o seu inconsciente te conhece melhor do que ninguém. Enquanto ele te coloca ocupado procurando solução onde você não perdeu, o programinha continua rodando. Então, talvez nesse exemplo, vou trazer esse mesmo exemplo da pessoa que tem dificuldade de emagrecer. O inconsciente dela sabe que tem uma dor com o pai e com a mãe que está sendo projetada nesse relacionamento. E essa falta de coragem de encarar esse relacionamento coloca ela muito ocupada tentando emagrecer. Então, talvez até a tentativa de esforço para emagrecer é uma fuga para ela não olhar para o relacionamento. Porque sabe que olhando para ali leva para uma dor lá do passado. E seu inconsciente não faz isso por mal. Muito pelo contrário. É porque é a única forma que ele acredita que é uma forma de te proteger de uma dor.
Ele não sabe ainda que terapia é uma forma para poder te ajudar a resolver isso. Até porque muitas das vezes terapia foi vendido de forma ilusória pelas mídias e pelo senso coletivo, pela maioria, que terapia é coisa para doido. Terapia não é coisa para doido. Terapia é uma forma de você lidar com as suas emoções e com o seu conteúdo interno de um histórico de uma vida. E se todo o seu resultado parte do seu conteúdo interno, então seria algo que teria que ser de extrema prioridade para quem deseja ter resultado. Entende? Então, olhar para esse mundo interno. E a terapia é uma ferramenta para que isso seja mais leve e seja objetivo. Né? Porque quando você olha para uma dor do passado, você pode até sentir essa dor, mas a terapia vai ser a ferramenta para você trabalhar para que não doa mais. E o fato de não olhar não quer dizer que não está doendo e que não está ali. É a mesma coisa, você está com a casa suja e aí como é que você vai fazer então para resolver essa limpeza? Ou você pega uma ferramenta prática para limpar, que é vassoura, rodo, aspirador de pó, pano, balde. São ferramentas para você resolver o que está sujo e limpar. Não vai adiantar você apagar a luz e ficar no escuro. O fato de você não ver a sujeira no escuro não quer dizer que o ambiente não esteja sujo. Então, jogar concreto no inconsciente e não olhar para dores do passado é basicamente essa analogia. É você fazer de conta que não existe, mas fazer de conta que não existe não quer dizer que não está ali. Então é melhor que você acenda a luz, vai dar uma preguiça, tem hora que vai até assustar com a bagunça que está ali, mas pelo menos você tem consciência do que fazer. E existem vários recursos e ferramentas para que você limpe esse quarto, limpe esse ambiente. Então, da mesma forma que é no mundo externo, é no mundo interno. O mundo externo só é uma representação disso. Então, pessoas que têm uma vida externa desorganizada, nada mais é do que uma resposta, uma projeção de uma desorganização interna. Então, quanto mais você tenha consciência disso, mais você vai ter capacidade prática de resolver as suas questões. Bom, esse foi o nosso bate-papo aqui hoje, então, sobre perdão. Eu espero que tenha sido produtivo, que tenha trago reflexões para vocês. Tá? Anote as fichas que foram caindo, não deixa ser só mais um conteúdo racional e técnico do nosso bate-papo. Transforme tudo isso em escolhas diferentes no seu dia a dia. Pegue todas as reflexões que fizerem sentido para você que eu trouxer aqui e busque fazer escolhas diferentes e conscientes. Essa é a melhor forma de você conseguir manusear esse conhecimento como resultado na sua vida. Tá? E se você tiver alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, algum questionamento, me manda uma mensagem. Tem a opção do atendimento individual também, onde eu posso te conduzir na sua questão que você possa estar tendo dificuldade. E tem os nossos bate-papos aqui, onde estou conversando com vocês aqui toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã. E se está fazendo sentido para você, se gostou, deixa aqui no feedback, nos comentários, que isso ajuda tanto o algoritmo a entender a relevância dessa mensagem e levar para as outras pessoas, como também me ajuda a ver se está fazendo sentido o que eu estou trazendo para vocês, moldar conteúdo de acordo com o que faz diferença, possa fazer uma diferença na sua vida. Então eu conto com esse feedback, deixa aquele coraçãozinho também que ajuda aí na divulgação e compartilha para talvez algum amigo, um familiar, que talvez essas palavras possam fazer diferença também, tá? Bom, gratidão pessoal pelo carinho de cada um de vocês, um beijo para todos vocês. A Cileia está falando aqui que gostou do quadro. Esse quadro aí foi a minha esposa que pintou, artista também, além de terapeuta, também artista também. Ela que fez essa pintura. Estamos em reforma aqui no novo escritório, está mudando algumas coisas e esse aí é o toque feminino, né? E ela que fez essa pintura aqui. A Ângela está agradecendo aqui também, gratidão. Cileia falou aqui que adorou as informações. Gratidão, pessoal, pelo carinho de vocês. Então, vou deixar salvo aqui esse conteúdo. Se você quer rever esse conteúdo, vai ficar salvo então aqui nas minhas postagens. E todo o meu despertar consciente está salvo lá na Biblioteca Consciente. Ok? Biblioteca Consciente é a minha área de estudo, onde eu estou compilando de forma organizada todas as gravações do meu despertar consciente, aonde você vai ter acesso a ele de uma forma linear e assistir a aula completa, como também vai ter um material exclusivo, um PDF dessa aula. Essa aula vai ser transformada em PDF e em vídeo curto também, onde você consegue ver esse conteúdo de forma resumida, com slide animado, com imagens animadas, onde você consegue absorver por outro ângulo esse conteúdo. E quem tem
pouca disponibilidade de tempo. A premissa da Biblioteca Consciente é justamente você ter acesso a conteúdo preciso, profundo, de forma direta e objetiva, atendendo a todos os públicos. Então, dedicando aí 40 minutinhos por semana, você vai ter resumo de livros selecionados a dedos por mim, as minhas aulas, material em PDF, onde você, dedicando poucos minutos, você vai ter acesso a esse material profundo. E se você tem disponibilidade de tempo maior, tem também lá o link para você adquirir o livro ou assistir as minhas aulas completas também aqui do Despertar. E você pode ir se aprofundando nos temas e no conteúdo, beleza? Então o link está lá na bio do meu Instagram, pode solicitar aqui também, só deixar quero fazer parte da biblioteca, quero o link. Bom, comentário aqui vocês conseguem interagir comigo, né, do jeito que vocês quiserem. Beijo, pessoal, um ótimo final de semana para vocês e até mais.